eu comecei com a mania de ficar beijando as minhas primas. Eu praticamente obrigava elas a me beijar, tipo, beijar mesmo, sabe? Eu falava assim que era pra eu treinar. Eu falava assim, não, vem cá, me ajuda, eu só quero treinar, pra quando chegar o grande dia do meu primeiro beijo, eu já saber o que fazer. Na minha cabeça eu ficava beijando as minhas primas por causa disso, sabe? E eu sempre obrigando uma, obrigando a outra. Até que quando eu fiz 13 anos, tem uma prima minha que ela é bem mais velha que eu. E nessa época dos meus 13 anos, ela tava namorando um cara que tinha um filho da minha idade. E eu meio que fiquei afim daquele menino ficou afim de mim, e a gente acabou se beijando, né? Foi o meu primeiro beijo. Foi com esse menino que eu perdi o meu bebê. Só que, gente, de primeira, eu não gostei, sabe? Foi uma sensação horrível, tão estranha, que eu não sei nem explicar aqui. Não gostei de jeito nenhum. E aí depois eu corri pra contar pras minhas primas, né? Que eu não gostei, que foi uma sensação esquisita, e elas começaram a rir de mim. E eu parei assim, meio que brava, perguntei, o que vocês estão rindo de mim? Eu tenho cara de palhaça? E uma prima me falou assim, prima, só você não sabe o que tá na cara. Você não é hétero nem aqui e nem na China. Só que, gente, eu não aceitei. Eu comecei a debochar dela, sabe? Não, isso não existe, vocês são malucas. Eu, lésbica, jamais. Isso aí é porque eu não dei certo com esse menino, mas lésbica não. Até porque os meus pais, eles sempre foram muito preconceituosos, sabe? Eu costumo chamar o meu padrasto de pai, gente, pra quem se perder nisso, porque, querendo ou não, quando a minha mãe foi morar com ele, eu tinha 2 aninhos de idade. Então, assim, de um jeito ou de outro, ele foi a única figura paterna que eu conheci. Então, voltando à história, eu não aceitei, eu fiquei brava com as minhas primas, fiquei debochando, e depois disso, né, que elas me falaram que eu não era hétero, eu comecei a beijar um monte de menino, porque eu queria provar pra elas que elas estavam erradas, e eu queria provar pra mim mesma que eu ia encontrar um menino, sabe, que eu ia gostar do beijo dele. E, gente, todo menino eu tava beijando, sabe? Saí passando o rodo. Claro que sem meus pais, né, saber, tudo muito escondido. Mas eu não gostava de nenhum. Eu não gostava dos beijos daqueles garotos, sabe? Todos eles eu tinha aquela mesma sensação esquisita. Eu beijava e depois eu arrependia. Não, eu não gostava. Só que mesmo assim eu negando. E aí, quando eu tava com 14 anos, por acaso, eu descobri um perfil de um casal lésbico na internet. E eu comecei a seguir eles, assim, de uma forma bem natural, sabe? Sabe quando você segue uma pessoa e hoje você assiste uns stories, amanhã você assiste outro, e quando você percebe, você tá viciado em acompanhar aquela pessoa? Então, foi assim comigo, com aquele casal lésbico, sabe? E todos os dias eu assistia, e eu começava a fantasiar, sabe? E de repente, quando eu me pegava pensando nelas, pensando nas coisas que elas faziam como casal, eu mesma me corrigia, sabe? Eu pensava assim, para com isso, você tá criando coisa na sua cabeça, isso não existe. Quai, seu app de vídeos curtos.